Bom, pessoal, então nós vamos começar nossa aula. Lembrando que a nossa aula de hoje, terça-feira, dia 26 de maio de 2020, será de História e Arte. O cronograma já foi enviado para vocês das aulas de hoje, certo? Eu vou deixar nessa página aqui só para falar para vocês. Aprender é divertido. Semana passada, vocês estudaram sobre a caminhada pelo mundo afora e veio essas duas atividades para serem realizadas. Essas atividades aqui, elas já estão disponíveis lá no portal do aluno, no GR8, para vocês fazerem a correção. Combinado? Então, já está disponibilizada a correção da página 12 e 13 no GR8 de História. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os primeiros habitantes do território brasileiro. Então, abram a página, por favor, do livro de vocês, na página 15, enquanto eu dou uma explicada para vocês o que nós vamos estudar, certo? O título é Os Primeiros Habitantes do Território Brasileiro. Bom, a datação mais aceita quando a presença dos primeiros grupos humanos no território brasileiro vai corresponder a 12 mil anos, comprovada por fósseis encontrados na região de Minas Gerais. Isso aqui não está no livro de vocês, tá? Eu vou dar uma explicação antes, para depois nós começarmos a ler. Então, prestem atenção no que eu estou falando, por favor. Contudo, com base em vestígios de fogueiras e de utensílios de pedras descobertos na região Nordeste, alguns pesquisadores acreditam que essa ocupação, que o título é Os Primeiros Habitantes do Território Brasileiro, ela já teria ocorrido bem antes, por volta de 40 mil anos atrás, com a chegada dos povos vindos da Oceania. Então, a respeito desses primeiros habitantes do Brasil, o arqueólogo André Proust faz a seguinte afirmação: há pouca coisa que podemos afirmar a respeito da vida social dessas populações. A maioria dos arqueólogos brasileiros, inspirada nos tradicionais modelos norte-americanos, considera que elas viveriam em bandos, ou seja, em grupos pequenos, com no máximo 2 ou 3 dezenas de indivíduos, caracterizados por alta mobilidade, ausência de hierarquia, e nas quais a única diferença significativa de status seria em função de sexo e de idade. De fato, a mobilidade pode não ter sido tão grande, particularmente nos territórios mais ricos, por exemplo, nos ambientes marítimos ou ao longo dos principais rios. Infelizmente, não conhecemos seus sítios nessas condições. Então, os grupos que viveram no Brasil, eles eram diferentes entre si. Outra característica a respeito de algumas delas, além das mencionadas no seu livro aí, nós temos os povos sambaquis, que são esses aqui, ó. Eles foram encontrados, por exemplo, no litoral das regiões sul e sudeste. Esses povos, eles formavam montes de conchas de moluscos, os quais teriam servido de alimento. Eles construíram suas cabanas em cima dos montes. Na parte interna das moradias havia várias ossadas, objetos decorativos e pontas de projéteis. Eles eram caçadores, coletores e pescadores. E por causa do aumento do nível do mar nos últimos 6 mil anos, os sambaquis mais antigos, eles ficaram o quê? Submersos. Temos também na página seguinte, vamos falar aqui, depois nós vamos voltar e ler juntos, tá? Nós temos os povos de Lagoa Santa. Essas populações, elas viviam no ar livre, mas usavam as cavernas para realizar rituais religiosos. Nela, os arqueólogos encontram muitas ossadas, entre as quais a de Luzia, que vocês fizeram lá atrás, o fóssil mais antigo do Brasil. Nós temos também os povos de tradição umbu. Esses povos, eles viviam principalmente no interior da região sul. Eles caçavam pequenos e médios animais e coletavam frutos. Produziam instrumentos de pedra, flechas e
boleadeiras, espécie de estilingue, usado para capturar animais pelas patas, e até hoje é encontrado em algumas regiões do país. Vamos para a página 16 agora. Aqui está falando sobre o estudo do passado. Então, para aprofundar o conteúdo a respeito desses grupos humanos que viveram há mais de 10 mil anos, é importante conversar sobre como são obtidas as informações, que, segundo os especialistas, eles desenvolvem o trabalho de pesquisa e os métodos próprios que eles têm para utilizar essa pesquisa. Então, assim, vale salientar que para fazer descobertas relativas a um passado tão remoto, mas bem remoto mesmo, as ciências históricas elas se fundamentam em pesquisas arqueológicas, que por sua vez são apoiadas pela busca e análise de fósseis humanos e objetos produzidos por pessoas da época, gente. Então, para as pesquisas, os fósseis são muito importantes, pois são sinais objetivos da presença humana nos locais onde foram encontrados os objetos. E esses locais, eles são tomados como evidência de modos de vida e de experiência do passado. Então, com base nessas evidências e analogamente à montagem de um quebra-cabeças com peças faltantes, os arqueólogos elaboram teorias tendo em vista pesquisas históricas e vice-versa. Então, a respeito desse processo de investigação, tem o Walter Silvério, que afirma que essa abertura de espírito é particularmente necessária quando se estudam períodos antigos, sobre os quais não se dispõe nenhum documento escrito, nem mesmo de tradições orais diretas. Então, assim, eu oriento a vocês que a leitura dos textos, as páginas destacando as imagens, no início aqui do nosso estudo de hoje, do nosso capítulo de hoje, é muito importante. Então, assim, a leitura das páginas vai ter que ser uma leitura minuciosa, delicada e sistemática da arqueologia. Então, trata-se de um processo que envolve o quê? De vocês, a busca, o interesse, tratamento, catalogação, isso mesmo. E muitas vezes, restauração e exposição dos objetos do passado. Infelizmente, agora não tem como tentarmos arrumar, né, para mostrar para vocês, mas geralmente isso fica onde? No museu. Aí, aqui, vamos para a página 16. Aqui, eu já falei um pouquinho no 17, que são todos esses monumentos aqui, ó. É muito interessante mesmo. Então, tem que ler com calma cada uma dessas imagens aqui, ó. Aí, tem a página 18, que tem a atividade Eu Faço Parte da História. Nessa atividade, vocês vão ter que identificar na representação dos objetos que estão aí, eles estão incorretamente posicionados nas camadas de estratigrafia. Ou seja, o método estratigráfico ele serve para determinar a datação do acúmulo de solo, sendo que quando mais profunda a camada de solo, mais antiga é. Portanto, os objetos que são encontrados, eles são tão antigos quanto as camadas pesquisadas. Então, eu preciso explicar para vocês que muitos objetos do passado se perderam ou foram descartados. Na época, era comum os grupos humanos abandonarem os locais de vivência e deixarem para trás objetos que foram soterrados no decorrer de milhares de anos. Então, quando encontrados, tais objetos eles contribuem para que os pesquisadores tenham mais informações sobre os grupos que viveram no local. Então, vocês vão identificar aí os objetos representados e indicar o que estão incorretamente posicionados, quer dizer, tendo em vista a camada do solo ilustrada, tá? Então, nessa atividade, o objetivo é o quê? Destacar diferenças temporais referentes à produção material e tecnológica humana. Correto? Mas nós vamos voltar e ler e explicar tudo novamente. Aqui é só
um resumo do que eu vou passar para vocês hoje. Na página 19, nós temos os nômades da atualidade. Então, o estudo da história aqui, ele vai compreender as mudanças, mas também as permanências do passado e no presente. Esses dois conceitos, eles vão ser centrais para o entendimento da dinâmica e historicidade das sociedades humanas. Por isso, é importante esclarecer que, apesar do estilo nômade ter sido o primeiro modo de vida da humanidade e da maioria das pessoas não viver assim na atualidade, existem povos que herdaram essas tradições tão antigas. Aí, nós temos a imagem da seção Outros Olhares. Esses registros, eles vão representar os povos nômades da atualidade e são reproduzidos no livro de vocês com o objetivo de quê? De ampliar o conhecimento e o respeito de experiências de vidas atuais. Então, ele atende o fato de que a caça, a pesca e a coleta também são permanências que, em geral, fazem parte do estilo de vida nômade atual. Na região aqui onde nós moramos, vocês acham que há algum grupo nômade? E se houver, como que é o nome desse povo? Isso aqui vai ser uma pesquisa que vocês vão fazer na semana que vem. Então, já fiquem atentos aí que semana que vem a aula de vocês vai ser sobre a região onde nós moramos e se há algum grupo de nômade aqui e se houver, como que é o nome desse povo, certo? E aqui nós temos a seção Agora Eu Sei, que é uma seção onde eu quero comentar com vocês que muitas pessoas, apesar de terem moradia fixa, elas gostam de acampar temporariamente para experimentar algo diferente do que nós estamos acostumados. Porque tem muita gente que prefere ir para a beira de um rio, acampar, levar barraca, para quê? Para experimentar outros tipos de vida, certo? Que não estão... outro tipo de vida não, algo diferente que nós não estamos habituados, né? A ficar acampado, bom, pelo menos eu não sei vocês se já acamparam com a família de vocês, mas eu não tenho esse costume. Então, assim, vivenciando uma vida mais simples, com pouca interferência tecnológica, em contato com a natureza, eu creio que seria uma atividade de lazer que pode ser estendida como requisito do estilo nômade de viver. Vocês, alguns já passaram por essa experiência de acampar com os pais de vocês, com as famílias de vocês? O que vocês acharam, né? Então, nós vamos desenvolver uma reflexão sobre como seria a vida se não existissem várias das tecnologias atuais e facilidades da vida moderna de hoje. Então, na semana que vem, fiquem atentos que o nosso tema da pesquisa vai ser esse que eu acabei de passar para vocês, certo? Hoje tem tecnologia, tem as facilidades da vida moderna, como nós estudamos no fogo lá atrás, que eles deveriam esfregar uma madeira na mão até conseguir pegar o fogo. Hoje, simplesmente, você tem um fogão elétrico que você vai lá e liga. Você tem o acendedor elétrico, você tem o fósforo, você tem o isqueiro. Lembrando que criança não mexe com fogo, tá? Então, assim, nós vamos fazer uma abordagem bem ampla disso aqui, que vai ser tipo um trabalho avaliativo, entendeu? Para ver o que vocês aprenderam. Eu tenho uma sugestão de filme aqui, mas primeiro eu quero ver para ver se posso passar para vocês, tá? Mas é um filme que ele narra a aventura de uma família pré-histórica que busca um lugar mais seguro para viver depois de sua moradia ter sido destruída por um terremoto. Ele é bem interessante, mas primeiro eu tenho que ver para ver se eu posso passar para vocês. Por isso que eu não vou dar nenhum nome para vocês, certo? Então, vamos voltar agora no livro de vocês, lendo a atividade de hoje. Voltem, por favor, na página 14 do livro de vocês e seguem comigo a leitura. Os primeiros habitantes do território brasileiro. O território brasileiro começou a ser ocupado há milhares de anos e nele vários povos se desenvolveram, cada um com características e modos de vida próprios. A maioria desses povos vivia de caça e da coleta de alimentos. Então, conheço alguns povos que foram
os primeiros habitantes do Brasil. Aqui nós temos um mapa, temos a legenda com as cores e os formatos. A gota é os povos dos sambaquis, o triângulo, povo da Lagoa Santa, e o quadrado, povos de tradição umbu. Aqui nós temos a gravura dos povos sambaquis, e embaixo tem a legenda, Sambaqui em Laguna Santa Catarina, que está aqui, ó. No litoral das regiões Sudeste e Sul foram encontrados montes feitos com conchas de moluscos, ossos de animais, instrumentos de pesca e objetos de arte. Esses montes são chamados de sambaquis e foram formados por povos que viviam no litoral. O que significa molusco? Molusco está grifado aqui, ó. São animais de corpo mole, quase sempre recoberto por uma concha, como as ostras. Isso aqui vocês já viram, vocês já conhecem. Página seguinte. No dia a dia, as mulheres e crianças, elas coletavam moluscos e crustáceos, enquanto os homens pescavam e caçavam os outros animais. Os ossos desses animais eram utilizados para fazer anzóis. Esses povos também criavam esculturas de pedra, representando os animais como peixes, mamíferos e pássaros. Qual é a palavra que está sublinhada aí? Crustáceos. O que significa crustáceos? Animais que vivem na água e têm uma casca que protege o corpo, como pode ser observado em camarões e lagostas. Temos também o povo de Lagoa Santa. Na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, foram encontradas muitas pistas sobre o povo que viveu no local. O fóssil que recebeu o nome de Luzia foi achado nessa região com muitos outros esqueletos. Também foram encontrados instrumentos de pedra como machados, pilões e pontas de flechas. O povo de Lagoa Santa produzia instrumentos feitos de ossos de animais e conchas. Alimentavam-se de peixes, largatos e tatus e colhiam muitos vegetais. Dominavam o fogo e usavam cavernas para realizar rituais religiosos. Esse instrumento aqui, ó, é um instrumento para destacar galhos feitos de concha de caramujo. Então, o caramujo, ele sempre vai ter essa partezinha aqui, ó, em cima dele, na parte superior. Então, esse instrumento é para destacar galhos feitos de concha de caramujo, usado pelo povo da Lagoa Santa há 6.000 anos atrás. Povos de tradição umbu. No interior da região sul do Brasil, viveram grupos humanos que lascavam e poliam pedras para produzir objetos essenciais de sobrevivência. Eles se alimentavam de ovos, olha só, gente, ovos de ema e de caramujos terrestres, pescavam com anzóis de ossos e usavam enfeites corporais feitos com dentes de animais marinhos. Também produziam instrumentos de pedra como facas, machados e pontas de flechas para armas de caça. Esses povos eram nômades e se deslocavam constantemente no território. Olha só os instrumentos feitos de ossos de tradição umbu, utilizados para lascar ou entalhar pedras. São esses aqui, ó. Próxima página. O estudo do passado. História, se lê com bastante atenção, fica tão interessante, mas tão interessante. Aqui nós vamos aprofundar mais um pouquinho o conhecimento. Para estudar a vida de pessoas que viveram milhares de anos, os pesquisadores buscavam o quê? Vestígios. Está sublinhado que podem ser fósseis ou objetos da mesma época dos indivíduos pesquisados. Com base em fósseis humanos, por exemplo, é possível descobrir como era a aparência física das pessoas. Então, por meio de objetos da época, os pesquisadores descobrem informações sobre os modos de vida humanos. Aqui nós temos a descoberta de diferentes períodos. Os arqueólogos, eles fazem descobertas de diversas épocas. A datação de um objeto depende da camada do solo, onde foi encontrado, e também de outros objetos encontrados na mesma camada. Ou seja, quanto mais profunda a camada do solo, mais antiga é a datação. Aqui nós temos homens em busca do passado em sítios arqueológicos. Eles estão, eu imagino que eles estão
procurando fósseis de objetos produzidos há milhares de anos, né? Geralmente encontram-se enterrados em camadas bem profundas da Terra. Os arqueólogos são os profissionais que procuram por esses vestígios, fazendo escavações em sítios arqueológicos. Aqui vocês podem ver, tem vários instrumentos aqui, ó. Tem o mais recente, cacetinha, e o mais antigo. O que significa vestígios? Fósseis, restos de alimentos e objetos do passado. O que significa escavações? No contexto da arqueologia, retirada de terra em torno de objetos ou fósseis enterrados. Sítios arqueológicos, locais de pesquisas explorados por arqueólogos em busca de vestígios do passado. O que nós encontramos em sítios arqueológicos? Por vezes, os arqueólogos encontram pedaços ou objetos inteiros de cerâmica, madeira, metal, partes de esqueletos de seres humanos ou de outros animais, ferramentas, adornos, moedas, ruínas de construções e até brinquedos. Essa primeira gravura aqui, ó, representa lâminas de machado em forma de meia-lua. São utilizados por grupos humanos que viveram no Brasil há milhares de anos atrás. Eles foram, né? Aqui nós temos a moeda romana antiga. Temos o brinquedo de terracota utilizado por gregos de 1200 anos atrás. Olha esse adorno aqui, que coisa mais linda. A grinalda dourada utilizada por gregos de antigamente. Aqui nós temos a cidade romana de Pompeia, que ficou soterrada por aproximadamente 1600 anos até ser reencontrada. E aqui está falando assim, ó, o que acontece com esses materiais encontrados? Depois de encontrados, as peças são coletadas, limpas, registradas e estudadas. Os arqueólogos identificam a data em que foram produzidas, de que material são feitas e a função delas. Para concluir a pesquisa, essas informações são organizadas e guardadas em centros de pesquisas, universidades e museus. Há peças que precisam ser restauradas, está grifado aí. Também podem ser guardadas para que diversas especialidades tenham a oportunidade de estudá-las. Tenham a oportunidade de estudá-las, ou ainda expostas em um museu para que outras pessoas possam conhecer os materiais. Aqui nós temos os historiadores em ação. Isso aqui, ó. Muitos objetos encontrados e pesquisados pelos arqueólogos são também estudados por outros especialistas, como os historiadores. Eles estudam o passado considerando que foi produzido pelas pessoas que viveram em diferentes tempos. Por isso, pesquisam objetos, documentos, escritos, imagens, fotografias, roupas, entre outras fontes históricas. Fonte histórica, se não me engano, vocês estudaram no 2º ano. Então, vamos lá. Fonte histórica está sublinhado. Adornos. O que significa adornos? Que vocês também estudaram isso aqui já. Enfeites. Restaurados. Reparados. Consertados. Até hoje existe isso. Fontes históricas. Vestígios deixados pelas sociedades que viveram no passado. Agora, vamos para... Eu faço parte da história. Isso aqui é atividade, certo? As atividades formuladas nessa sessão, elas têm por objetivo fazer com que vocês conheçam objetos que fazem parte do cotidiano e imaginar as informações que os arqueólogos podem obter a respeito da vida humana na atualidade, certo? Se no futuro, número 1, arqueólogos pesquisassem o seu modo de vida, que vestígios eles encontrariam hoje, no modo atual da nossa vida? Eles iriam encontrar roupas, brinquedos, televisão, livro, ou eles iriam encontrar machados, arpões e agulha? Aqui você vai marcar de acordo com o que você acha, baseado nos estudos, que hoje em dia é usado, certo? Então, a resposta, ela é pessoal? Mas é importante eu afirmar para vocês que os arqueólogos teriam acesso a informações sobre vestuário e formas de registro escrito. O que é registro escrito? Livros, né?
tecnologia, meios de comunicação e até de diversão da sociedade atual. Então, prestem bem atenção. O que a gente, as crianças usam hoje em dia para brincar? Número 2. Em sua opinião, que informações os arqueólogos do futuro conseguiram obter sobre sua vida ao estudar os objetos que você utiliza? Para responder isso aqui, você vai ter que ler novamente, porque não adianta eu ler com vocês aqui. Quando o aluno lê sozinho, leu uma vez, não entendeu, leu a segunda vez, não entendeu, eu creio que na terceira ele vai entender sim. Porque é mais fácil a gente ler do que ouvir uma pessoa lendo, fica mais complicado. Então, eu aconselho a vocês ler 1, 2, 3 vezes se necessário para entender o que está sendo lido, até para saber a interpretação de texto, certo? 2. Eu já falei para vocês, é pessoal. 3. Quais são as diferenças entre os objetos que você usa e os objetos utilizados pelos primeiros grupos humanos? O que vocês podem citar? Os objetos do passado, eles eram feitos dos mesmos materiais que são feitos hoje? Então, se atentem por aí, tá? Aqui, essa seção, a número 1, tem como você responder aqui. A partir da 2 a 3, vocês vão escrever no caderno de história de vocês, tá? Fazer o cabeçalho, a data de hoje, questão 2, página 18, livro de história. Os cadernos estão com vocês, é para serem usados. E não esqueçam do cabeçalho, por favor. Vamos para a próxima. Aprender é divertido. Os arqueólogos encontram objetos em várias camadas do solo. Quanto mais funda a camada em que o objeto ou fóssil se encontra, mais antigo ele é. Então, com base nessa informação, analise a ilustração e indique com um X, isso aqui é no livro, as imagens de objetos posicionados incorretamente nas camadas do solo representado. O que vocês acham que estão em posição incorreta aqui? Vocês vão procurar e vão circular. Próxima página. Outros olhares. Nômades da atualidade. Nos dias atuais, há povos que vivem de maneira semelhante à de nômades, que eram caçadores e coletores no passado. Assim como os nômades antigos, esses povos da atualidade também não têm moradia fixa. Eles vivem em acampamentos provisórios até que realizem a próxima viagem. Provisórios está destacado. Conheça algum desses grupos. O que significa provisórios? Que não duram muito tempo. Nós temos o povo Fubá. Esse povo vive em diversos países africanos. Criam gado. Fulá, desculpa, que Fubá? Meu Deus do céu. Nós temos o povo Fulá. Pensa, gente, povo Fubá. Esse povo vive em diversos países africanos, criam gado e se deslocam pelo território conduzindo o rebanho em busca de água e comida. Na imagem, a mulher Fulá, em Camarões, na África. Então, ela está lá. Povos ciganos. Quem já ouviu falar em povos ciganos aqui? Os ciganos são originários da Ásia, mas se espalharam pelo mundo. Mantêm o nomadismo como estilo de vida e se mudam de lugar sempre que desejam ou precisam. Na foto, o grupo de ciganos em desfile em São Paulo. Gente, isso aqui existe muito hoje em dia. Então, nós temos a seção Agora Eu Sei, que ela vai ser respondida no caderno de vocês na sequência. Respondeu a anterior, coloca assim, número 2, sei lá, 3. 2, 3, sim. Vocês vão começar a atividade, página 19, seção Agora Eu Sei. A espécie humana surgiu na África há milhares de anos. Os seres humanos migravam para diferentes partes do mundo. Aí vocês vão falar um pouquinho sobre o que vocês sabem disso. Os primeiros grupos humanos eram caçadores e coletores e tinham um modo de vida nômade. A domesticação do fogo transformou o modo de vida dos primeiros grupos humanos. Aqui vocês podem colocar, na verdade, se é verdade ou falso, tá? Copie no caderno e coloque VOF.
No território brasileiro, o povoamento pode ter acontecido por meio de migrações terrestres e marítimas. Em terras brasileiras viveram humanos caçadores e coletores, como os povos dos sambaquis, os povos de tradição umbu e o povo de Lagoa Santa. Então, repetindo. Página 19, seção Agora Eu Sei, marque V ou F. Abra um parêntese, copie. A espécie humana surgiu na África há milhares de anos. Os seres humanos migraram para diferentes partes do mundo. Vai pesquisar lá atrás, vai ver se é verdadeiro ou falso e assim por diante. Então, a atividade de vocês hoje de história, prestem atenção, será da página 14 até a página 19, certo? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp.